Era para ser só mais um vídeo qualquer. Uma influencer famosa, um cavalo branco e um cenário de fazenda montado artificialmente para parecer natural. Bastava meia hora de gravação, alguns stories bem editados, uma pose de princesa do campo, e os likes viriam como enxame. Mas aquele dia, aquele simples domingo, se tornaria o momento mais humilhante da vida dela. E a responsável por isso? Uma mulher comum, com roupas surradas, 3 filhos pequenos e um cavalo que parecia saber exatamente quem estava diante dele. Ninguém esperava que o animal reagisse daquela forma. Estavam todos prontos, câmeras posicionadas, celular em punho, e então, nada. O cavalo simplesmente se recusou a andar. E quando ele finalmente se moveu, não foi com ela. Mas vamos voltar um pouco. Antes do constrangimento, antes do vídeo viral, antes dos comentários cruéis se voltarem contra a própria criadora deles. Porque toda história tem um começo, e essa começa com 2 mulheres de mundos completamente diferentes, cujas vidas se cruzaram de forma brutal, inesperada e, ao mesmo tempo, necessária. De um lado, uma estrela da internet, moldada por filtros, patrocinadores e uma autoestima fabricada à base de curtidas. Do outro, uma mãe que carregava nos ombros o peso da vida real, peso que não vinha só do corpo, mas das contas atrasadas, das noites mal dormidas e da luta diária para criar 3 filhos sozinha. Não havia maquiagem, nem poses calculadas. Apenas verdade. O que parecia um encontro casual num evento de ecoterapia acabou revelando mais do que qualquer feed de Instagram poderia mostrar. Ali, entre cavalos, barro e olhares desconfiados, os papéis começaram a se inverter, aos poucos, quase sem que ninguém percebesse. O orgulho da influencer seria desmontado não por uma crítica ou um cancelamento, mas por algo bem mais simples, a reação silenciosa de um cavalo que recusou carregar quem carregava maldade no coração. E foi nesse gesto instintivo, quase poético, que nasceu uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. Porque às vezes, a vergonha mais profunda vem exatamente de onde menos se espera. Ela se chamava Melissa, mas poucos sabiam disso. Na internet, era conhecida como Mel Ferraz, um nome pensado estrategicamente para soar chique, fácil de lembrar e digno de hashtag. Aos 26 anos, acumulava mais de 2,3 milhões de seguidores só no Instagram. Era garota propaganda de cosméticos, dona de uma linha própria de roupas fitness e presença garantida em eventos de luxo, mesmo que sempre fosse como convidada de última hora. Sua vida parecia perfeita, e ela fazia questão de manter essa ilusão intacta. Mel acordava todos os dias às 6 da manhã, não para começar o dia como qualquer pessoa normal, mas para aproveitar a golden hour da luz natural em seu quarto minimalista, meticulosamente organizado por uma personal organizer que ela nunca marcava nas redes. Gravava stories com a cara lavada, mas sempre com filtro, e deixava frases como "acordei assim, gratidão pela vida", seguidas de coraçõezinhos e emojis de raio. Nos bastidores, a realidade era bem diferente. Impaciente com a equipe, agressiva com motoristas e fria com fãs que a abordavam fora das câmeras, Mel era movida por um ego inflado e uma necessidade desesperada de validação digital. Cada comentário negativo a fazia surtar. Cada seguidora que ganhava mais engajamento a fazia revisar estratégias com sua equipe de social media. Tudo era controle, tudo era aparência. Seus vídeos mais populares envolviam situações espontâneas com pessoas anônimas, que ela ridicularizava para parecer engraçada. O público ria. Compartilhava. Alguns criticavam, é verdade, mas eram vozes abafadas pelo efeito manada. Foi justamente essa fórmula que ela planejava repetir no evento rural onde tudo aconteceu. Mel havia recebido um convite de uma marca de suplementos naturais para visitar um aras que oferecia atividades terapêuticas com cavalos. O objetivo era simples: criar conteúdo que transmitisse equilíbrio, natureza e bem-estar. A direção da empresa, porém, mal sabia do tipo de conteúdo que Mel realmente produzia, nem se importava. O que importava era o alcance. Ela chegou no local com 3 pessoas: maquiadora, videomaker e assistente pessoal.
Pediu um cavalo branco, quanto mais Disney, melhor, e mandou que limpassem o estábulo onde ela faria a gravação. Gente, não quero nem cheiro de cocô, tá? Isso aqui vai pra campanha. Vestia uma calça legging de R$ 600 e uma jaqueta de couro com franjas, claramente mais apropriada para um desfile que para um aras. Seus olhos analisavam tudo ao redor como se o mundo fosse um palco, e os outros, meros figurantes. Quero aquele cavalo ali. O maior. Vai dar presença na tela. Apontou sem consultar o tratador. Esse é o Odin, senhorita. Ele é bem sensível. Precisa de alguém calmo. Sensível sou eu, querido. Coloca a sela e vamos fazer render. Enquanto o animal era preparado, Mel começou a gravar stories com legendas ensaiadas e poses que alternavam entre a musa do sertão e a amazona urbana. Tudo cuidadosamente fake. Foi nesse momento que ela viu, ao longe, uma figura que imediatamente chamou sua atenção, não pela beleza, nem pela simpatia, mas pela disparidade estética, como ela mesma comentou em voz baixa para a maquiadora. Olha aquilo! Parece que saiu de um filme de drama. Gorda, suada, 3 filhos pendurados. Dá até vontade de fazer uma caridade. E riu. A maquiadora, desconfortável, apenas sorriu sem graça. A assistente, filmando com o celular, perguntou: quer que grave um vídeo engraçado com ela? Dá engajamento. Claro. Mas faz parecer casual. Tipo, olha só quem tá curtindo o aras também, sabe? Mal sabia ela que aquela mulher, com a roupa manchada de barro e os olhos cansados, seria a razão pela qual seu império de aparências começaria a desmoronar. Porque quando se vive à base de zombarias, basta um momento, um único momento real, para que tudo se volte contra você. Melissa queria views. Queria rir. Queria humilhar. Mas o que ela conseguiria, no fim, seria bem diferente disso. Dona Clarice tinha o corpo largo e o coração maior ainda. Os cabelos estavam sempre presos num coque improvisado, preso por grampos enferrujados e a pressa de quem nunca teve tempo para vaidade. Suas roupas, uma blusa de malha puída e uma calça jeans com o joelho rasgado, denunciavam o que muitos preferem fingir que não veem: a pobreza cotidiana, silenciosa, de uma mãe que nunca teve opção de descanso. Naquele dia, ela acordou às 5h30 da manhã. Fez o que dava para chamar de café com o resto de pão dormido e água com açúcar. A mais velha, Isadora, de 9 anos, ajudou a vestir os irmãos, Pedro, de 6, e Miguel, de 4, este último com uma leve paralisia motora que exigia mais cuidado nas articulações. Não era fácil. Mas Clarice nunca disse que seria. O evento no Aras fora anunciado dias antes numa rádio comunitária. Sessões gratuitas de ecoterapia para crianças com deficiência leve, dizia o locutor. Clarice ficou com aquilo na cabeça. Não sabia ao certo o que era ecoterapia, mas ouviu cavalo, criança especial e de graça. E para ela, isso bastava. Juntou o pouco que tinha numa mochila, uma muda de roupa, um pacotinho de bolacha, fralda para emergências e um paninho que Miguel não largava nunca. Caminharam por quase 40 minutos até o ponto de ônibus mais próximo. Ainda pegaram uma carona na traseira de uma caminhonete velha, oferecida por um senhor que também ia ao Aras. Durante o trajeto, Clarice não parava de olhar para Miguel. Ele estava sorridente, raridade nos últimos meses. Os movimentos ainda eram limitados, mas seus olhos brilhavam só de ouvir falar em cavalos. Pedro dizia que o irmão ia montar o cavalo mais forte de todos. Isadora, mais madura, dizia apenas: mãe, tomara que ninguém fique olhando feio pra gente. Clarice sorriu. Um sorriso triste, que mães como ela aprendem a fingir com o tempo. Filha, quem olha torto é porque nunca soube olhar de verdade. Chegaram ao Aras por volta das 9h da manhã. Clarice ficou na parte mais afastada, onde estavam outras mães, algumas também com crianças com deficiências. Lá, não era preciso fingir nada.
Não havia filtros nem julgamentos. Até que ela decidiu se aproximar um pouco mais da pista de areia, só para mostrar os cavalos de perto para os filhos. Foi quando sentiu os olhos em cima dela. Primeiro, vieram os cochichos. Depois, os risinhos abafados. Clarice olhou em volta e viu um pequeno grupo com celulares apontados, e uma moça magra, de salto e jaqueta brilhante, montando uma produção que mais parecia uma gravação de novela. Ela não sabia quem era aquela mulher, mas sentiu desprezo no ar como uma corrente fria na espinha. Pedro puxou o vestido da mãe. Aquela moça riu da gente, mãe. Ela se agachou, pegou o rosto do filho nas mãos calejadas e respondeu: Não importa o que ela pense, importa o que a gente sabe. E a gente sabe quem a gente é. Clarice sabia que não pertencia àquele mundo cheio de câmeras e sorrisos plásticos. Mas também sabia que Miguel merecia aquele momento. Por isso, ficou. Engoliu o nó na garganta, fingiu não ver os olhares atravessados, e segurou firme a mão do filho mais novo. Perto dali, Mel, a influencer, olhava Clarice como quem observa uma mancha no vestido. Não via história, não via esforço, não via sacrifício. Só enxergava o que o preconceito dela permitia, uma mulher gorda, desarrumada e, aos olhos dela, digna de escárnio. Era o tipo de imagem que ela usava para provocar risadas fáceis nos stories. E ela já estava preparando mais um. Mas Clarice não sabia disso. Estava ocupada demais tentando manter a dignidade de pé diante de um mundo que, todos os dias, parecia determinado a quebrá-la. Ela não era influencer. Mas naquele dia, influenciaria muita gente, de um jeito que ninguém poderia prever. O Aras era grande, mas naquela manhã parecia pequeno demais para comportar duas realidades tão distintas. De um lado, Clarice e seus filhos. Do outro, Mel e sua entourage, cercada por anéis de luz, celulares no tripé e o cheiro constante de spray de cabelo. Entre elas, um campo de areia, cercado por cavaletes e por um silêncio que, aos poucos, se tornaria impossível de ignorar. O tratador dos cavalos, seu Amadeu, um senhor de fala mansa e mãos firmes, observava as movimentações com olhos atentos. Trabalhará a vida toda com animais e dizia que eles eram como espelhos, mostravam exatamente o que você tinha por dentro. E Odin, o cavalo branco preferido do Aras, era o mais sensível de todos. Dizia-se que ele conseguia sentir até o batimento cardíaco de quem montava. Talvez por isso fosse usado apenas em sessões terapêuticas com crianças. Naquele dia, porém, Mel exigiu que Odin fosse usado na gravação. Não aceitaria outro. Queria o cavalo de filme. Seu Amadeu hesitou. Tentou argumentar. Senhorita, ele é muito intuitivo. Não costuma se dar bem com pessoas agitadas ou que tentam forçá-lo. Mel revirou os olhos e respondeu: E você se dá bem com gente que ignora ordens de patrocinador? Foi o bastante para que ele engolisse a vontade de dizer a verdade. O cavalo foi preparado. Mas mesmo assim, seu Amadeu se aproximou de Clarice, que observava a cena de longe, segurando Miguel no colo. Moça, posso pedir uma coisa? Fica por perto. Odin gosta de você. Ela riu, sem entender. De mim? Mas eu nunca nem cheguei perto. Ele sente. E eu também. Às vezes o coração da gente atrai o que é bom, sem a gente saber. Enquanto isso, Mel se aproximava de Odin, cercada por seus ajudantes. Estava impecável, maquiagem à prova d'água, botas reluzentes e uma expressão forçada de conexão com a natureza. Posou para a câmera. Sorriu. Subiu no cavalo com dificuldade, reclamando da altura e da poeira nojenta. Odin permaneceu imóvel. Mel tentou conduzi-lo. Nada. Puxou as rédeas, bateu os calcanhares, discretamente, para não parecer agressiva nos vídeos. Mas o cavalo não se moveu. Apenas virou levemente a cabeça para trás, como se estivesse avaliando quem o montava. Amadeu, esse cavalo tá com defeito?
Perguntou em tom irritado. Não, senhora. Ele só não gosta de ser forçado. A gravação parou. A equipe cochichava, constrangida. Mel desceu, bufando. Traz outra pessoa para montar, só para ele ver que não tem problema nenhum. Pode ser aquela lá, a gordinha dos filhos. Clarice ouviu. Não precisava ser perto. A voz de Mel cortava o ar como navalha. Seu Amadeu hesitou, mas se virou para Clarice com um pedido no olhar. Você se incomoda? Pode só subir, um minutinho? É só para mostrar que o cavalo tá bem. Clarice olhou para os filhos. Isadora segurava Pedro pela mão. Miguel sorria, sem entender o que estava acontecendo, apenas feliz por ver tantos cavalos de perto. Ela hesitou. Não queria virar motivo de piada. Mas então ouviu algo que a fez mudar de ideia. Vai lá, mãe. Disse Isadora, baixinho. Mostra que a gente também pode. Clarice respirou fundo, entregou Miguel à filha mais velha e se aproximou. Subiu devagar, com dificuldade. Nunca montara um cavalo na vida. Mas Odin ficou imóvel. Seus olhos castanhos e grandes observavam Clarice como quem reconhece alguém do próprio mundo. E então, como se fosse o ato mais natural do mundo, ele começou a andar. Devagar, calmo, com passos firmes. Fez um pequeno círculo no campo, enquanto Clarice se equilibrava com esforço, mas sem medo. Seus filhos aplaudiram. Seu Amadeu sorriu de canto. E Mel? Mel assistia em silêncio, engolindo a cena como um veneno. O cavalo parou exatamente onde começou. Clarice desceu, o rosto vermelho de vergonha, mas o peito inflado de algo que não sentia há tempos, orgulho. Foi aí que Mel soltou, em tom sarcástico, mas audível. Olha só, agora cavalo também faz caridade. Ninguém riu. Porque ali, naquele campo de areia, duas realidades haviam se cruzado. E pela primeira vez, todos viram com clareza quem realmente tinha algo a ensinar. O silêncio que se seguiu ao comentário de Mel foi mais barulhento do que qualquer vaia. Por alguns segundos, ninguém reagiu. As câmeras ainda estavam ligadas, mas ninguém gravava. Era como se o tempo tivesse parado só para testemunhar aquela cena desconfortável, uma mulher comum desmontando, sem esforço, a farsa bem ensaiada de uma influencer que achava que dominava todos os palcos. Clarice desceu do cavalo com calma, ajeitando a blusa puída e sorrindo para os filhos. Ela não havia escutado o comentário completo, mas o tom debochado era inconfundível. Mesmo assim, não respondeu. Não precisava. Odin já tinha feito isso por ela. Seu Amadeu caminhou até o cavalo e passou a mão suavemente pelo pescoço do animal. Você escolheu de novo, né, Odin? Disse em voz baixa, como se conversasse com um velho amigo. Foi nesse momento que algo ainda mais inesperado aconteceu. Mel, tentando retomar o controle da situação, subiu novamente no cavalo. Ela não aceitava ser desafiada. Queria provar, para ela mesma, para seus seguidores e para aquele público invisível que julgava dominar, que nada daquilo tinha importância. Que era apenas um contratempo. Mas Odin, desta vez, não ficou parado. Assim que ela montou, o cavalo deu um passo brusco para trás, quase a desequilibrando. Ela segurou firme nas rédeas, o rosto tenso tentando manter a pose. Mas não adiantou. Odin recuou novamente, depois balançou a cabeça de forma impaciente, bufando alto. Um som que ecoou pelo aras como uma sentença. Faz esse bicho andar, Amadeu. Ordenou Mel, agora com a voz mais aguda. Ele não é bicho. E não anda com quem ele não confia. Respondeu o tratador, sem alterar o tom. Foi como se o chão tivesse aberto sob os pés dela. Pela primeira vez, Mel percebeu que não tinha o controle. Nem da situação, nem da narrativa. Não havia roteiro, edição ou filtro que disfarçasse aquele momento. O cavalo simplesmente a rejeitava. Quer saber? Isso aqui é uma piada.
Vou embora. Ela desceu, tirou o microfone preso à blusa e entregou para a assistente. Posta qualquer coisa bonita, diz que o cavalo estava cansado. E não quero esse vídeo de agora circulando, entendeu? Nada. Mas era tarde. Entre os presentes, haviam pelo menos 5 celulares que tinham captado tudo. E diferente das produções polidas que Mel postava, aquele vídeo era cru, real, impossível de ignorar. Em questão de horas, ele já estava sendo compartilhado nos grupos do WhatsApp da região. E então no Twitter. E depois no TikTok. A legenda mais compartilhada dizia: cavalo se recusa a carregar influencer arrogante e escolhe mãe com filhos. Ninguém manda no instinto. No vídeo, a imagem de Mel tentando forçar o animal contrastava diretamente com a de Clarice sendo conduzida suavemente por Odin. Um comentário se destacou entre os milhares. Odin reconheceu a verdadeira força. E não era a da academia. A história se espalhou como fogo em palha seca. Enquanto isso, Clarice ainda nem sabia da repercussão. Estava ocupada demais dando água às crianças, arrumando as mochilas e agradecendo seu Amadeu pela oportunidade. Achei que o cavalo fosse me derrubar, moço. Ele sentiu que você não tem pressa. E gente sem pressa, Dona Clarice, é rara hoje em dia. Mel foi embora sem se despedir. Seus seguidores começaram a questionar nos comentários, mas ela mantinha silêncio. As marcas começaram a pressionar. Os vídeos editados já não convenciam mais. O cavalo, que era apenas parte de uma campanha publicitária, se tornará protagonista de uma história sobre empatia, humildade e escolha. E nesse teatro improvisado, quem brilhava era quem nunca quis aplausos. Porque Odin não era apenas um cavalo. Ele era o espelho que mostrou, sem palavras, quem era quem ali. Foi numa tarde de segunda-feira que o vídeo explodiu. Primeiro em um perfil de humor no TikTok, depois em páginas de críticas sociais no Instagram e, finalmente, nos fóruns de discussão que adoram um escândalo envolvendo influencers. O conteúdo era simples, sem filtros, sem cortes. Mel tentando montar Odin e sendo ignorada, enquanto Clarice, com sua blusa desbotada e mãos firmes, era conduzida com leveza pelo mesmo cavalo. Em menos de 24 horas, o vídeo ultrapassava 2 milhões de visualizações. Em 48 horas, já somava 15 milhões. O título que mais viralizou foi "O dia em que um cavalo deu a lição que muitos humanos nunca aprenderam". Nos comentários, milhares de pessoas elogiavam a postura de Clarice, sua paciência, sua humildade. Mas mais do que isso, reconheciam algo que há muito tempo andava esquecido nas redes sociais, a verdade crua e bonita de uma mãe que apenas tentava dar o melhor para seus filhos. Um usuário escreveu: essa mulher representa mais verdade em 5 segundos do que a influencer em 5 anos de stories. Outro disse: esse cavalo não escolheu qualquer um. Ele escolheu uma mulher de verdade. Uma mãe de verdade. E os comentários não paravam. Os seguidores de Mel começaram a questioná-la diretamente. A cada post novo que ela fazia, tentando manter as aparências, promovendo produtos, fingindo que nada tinha acontecido, choviam comentários cobrando explicações. Muitos a deixaram de seguir. Alguns patrocinadores pediram posicionamento. Outros, simplesmente encerraram contratos sem aviso. Ela tentou responder, dizendo que o vídeo estava fora de contexto, que havia má fé na divulgação, que aquilo não mostrava os bastidores. Mas a internet, quando sente cheiro de mentira, vira um tribunal implacável. E dessa vez, o veredito era claro: culpada por arrogância, condenada pelo próprio ego. Enquanto isso, Clarice ainda não fazia ideia da proporção que a história tomara. Naquela mesma semana, ela estava preocupada com a febre de Miguel e com a conta de luz que vencia na sexta-feira. Seu celular era antigo e nem internet tinha. Foi Isadora quem começou a notar algo estranho. Vizinhos vinham perguntar se era verdade aquilo do cavalo, e a dona da padaria do bairro ofereceu pão de graça só por gratidão.
Clarice achava que era algum mal-entendido. Até que, no sábado, uma moça bateu à sua porta com uma sacola cheia de fraldas, leite e um envelope com dinheiro. Disse que fazia parte de uma ONG que vira o vídeo e quis ajudar. A senhora é um exemplo. E a gente quer mostrar que o mundo ainda sabe agradecer. Clarice chorou. Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava sendo vista de verdade. Não como um problema social, não como estatística ou como mais uma mulher gorda e desleixada, mas como gente. Como mãe. E assim, enquanto Mel apagava comentários e bloqueava seguidores, Clarice era celebrada em vídeos de reação, posts emocionados e até matérias em sites de notícias. Quem é a mulher que emocionou o Brasil com a cena do cavalo? Influencer tenta se exibir, mas é cavalo que escolhe heroína invisível. As redes sociais, pela primeira vez em muito tempo, se uniram para viralizar algo verdadeiro. Clarice virou símbolo. Não por ser perfeita, nem por querer atenção, mas justamente por não querer nada disso. Ela só queria dar um momento de alegria ao filho. Só isso. E foi nesse gesto pequeno, cotidiano, que o mundo enxergou uma grandeza esquecida. Mel, do outro lado, se calava. A influencer que vivia de exposição, agora fugia dos holofotes. Tentou mudar o discurso, postando reflexões sobre humildade e aprendizados com os erros, mas era tarde. A internet já tinha um novo rosto para admirar, o de Clarice, sem maquiagem, sem roteiro, mas com uma força que nenhuma edição poderia criar. E no centro de tudo, havia Odin, o cavalo que não falava, mas disse tudo. No domingo de manhã, Clarice ainda acordava cedo, como sempre. A rotina não mudará tanto assim: levantar, preparar o café, vestir as crianças, organizar o pouco que tinham para mais um dia. Mas do lado de fora da casa, uma casinha simples no fim de uma rua de terra batida, o mundo já era outro. A viralização do vídeo transformará Clarice em um símbolo. E, como acontece nas redes, o símbolo tomou vida própria. Sem que ela soubesse, haviam criado perfis em sua homenagem. Contas no Instagram com trechos do vídeo, frases inspiradoras usando sua imagem, e até montagem com Odin como o cavalo mais sábio da internet. Mas o que mais impressionava era a quantidade de mensagens privadas que começaram a chegar. Pessoas de todo o Brasil, e até de fora, mandavam vídeos emocionados, fotos de suas mães, histórias de superação e, o mais comum, pedidos para que Clarice nunca mude. Foi Isadora quem contou. Mãe, tão te chamando de guerreira. Tão dizendo que a senhora é tipo, uma heroína. Clarice soltou um sorriso cansado. Heroína que lava roupa à mão e faz mágica com arroz, né? Não, mãe. Heroína que não precisa fingir nada. Foi então que bateram à porta. Era uma repórter de um canal local, com uma pequena equipe. Educada, pediu licença e explicou que queria contar a história real por trás do vídeo. Clarice, tímida, hesitou. Mas Isadora insistiu. Deixa, mãe. As pessoas querem conhecer a senhora de verdade. O programa foi gravado no mesmo dia. Mostraram a casa, a rotina com os 3 filhos, a ausência do pai, o esforço para trabalhar com faxinas mesmo sem ter com quem deixar as crianças. Mostraram a Clarice que não se queixava, que ria fácil, que fazia milagres com o pouco que tinha. Mas a parte que mais emocionou o público foi a declaração final. Eu não fiz nada demais. Só tentei montar no cavalo porque pediram. Nunca pensei em ficar famosa, nem gosto de aparecer. Mas se minha história ajuda alguém a lembrar que mãe é força, mesmo quando tá cansada, então que bom que viram. O vídeo da entrevista foi parar no YouTube. Em menos de 3 dias, já tinha mais de 5 milhões de visualizações. E foi aí que as oportunidades começaram a bater. ONGs, marcas voltadas ao público materno, até editoras interessadas em publicar um livro com sua história. Mas Clarice ainda não sabia o que fazer com tanta coisa. Ela não tinha agência,
não tinha empresário. Tinha só a intuição de quem já viveu muito mais do que aparenta. Quem apareceu para ajudar foi a Dona Carmen, antiga professora de Clarice, que a reconheceu no vídeo e foi visitá-la. Menina, você tem noção do que aconteceu? O Brasil parou para te ver. Eu não sei o que fazer, professora. Faz o que você sempre fez, seja você. O resto, a gente dá um jeito. Com a ajuda da professora, Clarice começou a organizar tudo. Recusou os convites que pareciam forçados, comerciais demais. Aceitou apenas o que vinha com respeito. E decidiu que, se ia aparecer, seria para defender uma causa maior. As mães invisíveis, as esquecidas, as julgadas por aparência, por peso, por pobreza. Ela foi convidada para dar uma pequena fala num seminário de ecoterapia, terapia assistida com cavalos, onde falou pela primeira vez em público. Nunca imaginei que um cavalo me daria voz. Mas talvez ele sentiu algo em mim que muita gente não vê. E se eu posso dizer uma coisa, é isso: não julguem. Nem a mãe que tá no mercado com o filho chorando, nem a mulher que anda devagar porque tá cansada. Todo mundo tá lutando alguma batalha. O auditório aplaudiu de pé. Clarice, que até então só conhecia o barulho das panelas e o choro dos filhos, descobria que sua voz podia tocar outras vidas. Não porque falava bonito, mas porque falava a verdade. E mesmo diante de toda essa exposição, ela não mudou sua essência. Continuava pegando ônibus. Continuava comprando no mercadinho da esquina. Continuava sentando no chão com os filhos para contar histórias antes de dormir. Só agora, sabia que, de alguma forma, havia se tornado inspiração. Não por ter vencido uma guerra externa, mas por resistir todos os dias às batalhas invisíveis. Por isso, e não por fama, o mundo inteiro passou a olhar para ela com outros olhos. Clarice não viralizou porque quis. Viralizou porque foi real. E no fim das contas, foi isso que as pessoas mais estavam precisando. O que é um escândalo viral se não um jogo de máscaras? No início, todos se vestem de algo que não são. Seja para agradar aos outros, seja para sobreviver no universo das redes sociais. Mel, a influencer, havia construído a sua com cuidado, linha por linha, com os filtros certos, as postagens milimetricamente planejadas. Tudo perfeito, tudo controlado. Mas, como muitas máscaras, a dela também tinha um prazo de validade. Depois do vídeo, Mel passou a ser vista de outra forma. Não só pelas pessoas que já desconfiavam de sua falta de autenticidade, mas agora, de um jeito cruel, ela se tornou o reflexo da superficialidade. O contraste entre ela e Clarice não poderia ser mais nítido. Se uma mostrava suas vulnerabilidades e sua verdade, a outra era uma tela perfeita, mas vazia, que não suportava o peso da realidade. No escritório onde Mel trabalhava com sua equipe, o ambiente era tenso. A marca que patrocinava sua linha de cosméticos, uma grande multinacional, já estava começando a questionar a imagem que ela representava. A pressão para apresentar uma desculpa pública aumentava a cada dia. Mel sabia o que precisava fazer: se reinventar. Como sempre fizera ao longo de sua carreira nas redes sociais, ela tinha o instinto de saber como girar a chave e virar a página. Mas dessa vez era diferente. A máscara estava rachada. E ela sabia que, quanto mais tentasse colá-la de volta, mais evidente seria a falha. No entanto, ela não conseguiu se afastar da pressão. Os vídeos com a heroína da internet, como Clarice passou a ser chamada, continuavam dominando os feeds. Cada novo comentário sobre a força silenciosa de Clarice a machucava mais do que qualquer crítica. Afinal, quem era ela, agora, sem sua fachada? O que restava da influencer construída ao longo de anos? Então, Mel decidiu se manifestar. No dia seguinte, postou um longo texto. Ao invés de assumir o erro, ou pedir desculpas, fez uma tentativa de retomar o controle da narrativa. Em um tom arrogante e distante, escreveu: "Estou vendo que muitos estão tentando me diminuir por conta de um vídeo viral.
E é engraçado como as pessoas se esquecem do quanto é difícil estar sob os holofotes. Claro, as pessoas preferem admirar quem se apresenta como real, mas todos sabem que a vida não é assim. Somos humanos. Todos nós temos defeitos. Não entendo o alvoroço. Só fiz meu trabalho. O texto foi um fracasso absoluto. Em vez de reconquistar seus seguidores, ela perdeu ainda mais credibilidade. Nos comentários, o tom da maioria era claro. As pessoas queriam humildade, arrependimento genuíno, algo que Mel não era capaz de oferecer. E, mais uma vez, Clarice foi exaltada por sua sinceridade, por nunca ter tentado ser mais do que era. O golpe final para Mel veio quando uma de suas antigas amigas e colegas de profissão, uma influencer com milhões de seguidores, fez um post que dizia: "É triste ver como algumas pessoas tentam vender um estilo de vida perfeito e depois se desmoronam quando a verdade aparece. Eu sou amiga da Clarice e posso garantir, ela não precisa de filtros nem de cenários montados. O que você vê nela é real. Já o que vemos em outros perfis, bem, às vezes, não passa de uma fachada." A resposta de Mel a esse comentário foi uma tentativa desesperada de se colocar no centro da discussão, mas o dano estava feito. As marcas começaram a cortar laços, e as críticas se intensificaram. Ao mesmo tempo, o número de seguidores de Clarice disparava, com pessoas agradecendo por ela ter dado voz ao invisível, por mostrar o lado da mulher real, com falhas, com cansaço, mas com uma força indomável. Enquanto Mel tentava se recolher, tentando recuperar o que restava de sua credibilidade, Clarice continuava sua vida com uma leveza que Mel jamais conhecera. Clarice não precisava de mais nada, além de sua essência. E a verdadeira máscara, de fato, já havia sido tirada, a de quem finge ser algo que não é. Clarice se tornará o símbolo da verdade em um mundo saturado de filtros e aparências. O fim de Mel começou a ser desenhado, mas, ao contrário do que ela imaginava, não foi uma queda rápida. Foi um desgaste silencioso. As pessoas não pararam de segui-la, mas começaram a ver a superficialidade de sua vida. O brilho de seus posts perdeu o fascínio. E o que restava para Mel era uma escolha difícil: continuar vivendo de aparências, tentando resgatar o império de mentiras, ou finalmente se olhar no espelho e perceber que sua história já não fazia mais sentido no mundo em que as pessoas, aos poucos, se libertavam da máscara da perfeição. Enquanto isso, Clarice continuava com seus filhos, com Odin ao seu lado, cada vez mais grata por ter sido vista pela primeira vez em sua vida, não pelo que as redes sociais esperavam, mas pelo que ela realmente era. Os dias seguintes foram como um turbilhão para Mel. Depois de semanas tentando se agarrar à imagem de perfeição que sempre promoveu, ela se viu engolida por um ciclo de autocrítica e desespero. A verdade estava exposta, nua e crua. As pessoas, finalmente, começavam a enxergar quem ela realmente era. Na última tentativa de reconstruir sua imagem, Mel decidiu enfrentar a situação de frente. Faria um último post. Não seria um texto arrogante, não mais. Estava cansada de tentar convencer as pessoas de algo que já estava claro para todos. Essa vez, ela queria ser honesta. Queria fazer algo que, talvez, pudesse redimir a vergonha de ter construído sua vida em torno de uma mentira. Na manhã do dia seguinte, ela preparou a câmera e se posicionou diante dela, com os olhos inchados de tanto chorar. O cenário estava simples, sem a iluminação profissional que costumava usar. Apenas ela e a parede branca do apartamento. Mel não sabia como começar, mas sabia que a primeira palavra tinha que ser sincera. Ela respirou fundo, olhou diretamente para a câmera e, com a voz trêmula, falou: "Eu errei. Eu não pensei nas consequências do que estava fazendo. Eu queria tanto agradar, tanto parecer perfeita, que me perdi. Esqueci o que realmente importa e comecei a acreditar nas mentiras que eu mesma criava. Eu usei as redes sociais como uma máscara para esconder minha insegurança, e hoje, vejo que isso me fez perder mais do que só seguidores. Me fez perder minha verdade. E eu sinto muito por isso." O vídeo seguiu,
com Mel se abrindo sobre suas inseguranças, suas dificuldades em lidar com a pressão das redes sociais e o medo constante de ser julgada. Falou sobre como havia sido influenciada pelo próprio sistema que ajudou a criar, e sobre o que significava estar no topo da popularidade quando, na verdade, se sentia vazia por dentro. Eu sempre quis ser alguém admirada. Sempre quis ser a melhor. Mas o que aprendi é que, para ser realmente admirada, você precisa ser autêntica, precisa se aceitar como é. E eu não fiz isso. Eu me afastei de quem realmente sou. E por isso, peço desculpas. Era um discurso simples, sem glamour, sem filtro. Apenas a sinceridade de quem, finalmente, reconhecia o que tinha feito e os danos que causará. Mas o mais importante era a sensação de que Mel estava, de fato, se livrando de um peso. A máscara havia caído, e ela parecia aliviada por isso. O vídeo foi publicado em suas redes sociais, com a legenda: "Eu não sou perfeita. Eu sou humana. E é isso que eu escolho ser daqui pra frente." Os primeiros comentários começaram a aparecer rapidamente. Alguns foram compreensivos. Outros, bem críticos. Mas, à medida que as horas passavam, as mensagens de apoio começaram a superar as críticas. Pessoas que já haviam sido fãs de Mel por muito tempo começaram a expressar o quanto admiravam a coragem dela de admitir seus erros. Outros disseram que também estavam aprendendo com a sinceridade de Mel. Não era sobre desculpas. Era sobre reconhecimento. Era sobre a escolha de ser quem realmente somos. Mel, pela primeira vez, se sentiu conectada de uma maneira verdadeira com seu público. Não era mais sobre os números. Não era mais sobre likes ou seguidores. Era sobre humanidade, sobre dar o primeiro passo para ser alguém melhor. Mas o que ela não esperava era o que aconteceria logo depois. Clarice, a verdadeira heroína do vídeo, fez algo que ninguém imaginava. Ela gravou um vídeo simples em sua casa. Sem maquiagem, sem roteiros. Apenas ela e os filhos brincando ao fundo. Eu vi o vídeo da Mel. E eu quero dizer que, às vezes, a gente erra. Todo mundo erra. O importante é aprender com isso. Eu não sou ninguém para julgar. O que importa é que ela teve coragem de pedir desculpas, e isso é mais do que muitos conseguem fazer. Eu fico feliz de ver que as pessoas estão começando a ver a verdade. Clarice sorriu, com um olhar tranquilo e acolhedor. Eu sou uma mulher comum, não sou uma heroína. Mas acho que todos nós podemos aprender a ser mais gentis uns com os outros. Afinal, estamos todos juntos nessa caminhada. Mel, vendo aquele vídeo, sentiu uma onda de gratidão misturada com vergonha. Clarice, em sua simplicidade, estava oferecendo o que Mel mais precisava naquele momento: perdão. Não de forma explícita, mas com gestos silenciosos. Ela não era uma rival. Ela era, de certa forma, uma amiga. E foi nesse momento que Mel fez sua última escolha. Não ia mais viver de aparências. Não ia mais tentar vender uma vida perfeita. Ia, ao contrário, começar a construir algo verdadeiro. Algo que, com o tempo, se tornasse mais duradouro do que qualquer imagem editada. Nos dias que se seguiram, Mel foi se afastando da pressão das redes. Reduziu suas postagens, começou a investir em projetos mais autênticos, sem aquela busca incessante por validação. De vez em quando, postava algo sobre sua jornada, sobre as dificuldades que enfrentava como mulher e mãe. Não eram mais histórias de glamour, mas histórias de vida real. E, com o tempo, as pessoas começaram a notar a diferença. Clarice, por sua vez, seguiu com sua rotina, mas agora, quando olhava para as redes sociais, sentia que, de alguma forma, sua história tinha tocado outras vidas. Não porque queria reconhecimento, mas porque, pela primeira vez, ela tinha se permitido ser vista. E isso, por si só, era um tipo de vitória. O fim da máscara de Mel não significava o fim da sua carreira, mas significava que ela, finalmente, escolhera ser quem realmente era.
E talvez, naquele momento, fosse isso o mais importante. O que acontece depois da grande virada? Depois que os holofotes se apagam e os aplausos se dissipam? Para Mel, a resposta a essa pergunta estava longe de ser clara. Durante tanto tempo, ela tinha vivido à sombra daquilo que achava que os outros queriam dela, e agora que a máscara estava finalmente caída, ela se via diante de um caminho repleto de incertezas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez, ela não estava mais tentando se encaixar em um molde imposto pelas redes sociais, pela fama, ou pela perfeição inalcançável. Nas semanas que se seguiram ao vídeo de desculpas, Mel retirou-se das luzes de forma gradual. Decidiu que sua vida não seria mais regida pelos algoritmos de curtidas ou pela constante busca por aprovação. Ela dedicou-se a um novo projeto, um podcast sobre a realidade por trás da vida nas redes sociais, com foco nas inseguranças, nas pressões e, principalmente, na necessidade de autenticidade em um mundo cada vez mais superficial. No começo, o podcast tinha poucos ouvintes. Mas foi o suficiente para Mel sentir que estava no caminho certo. Ela não estava mais buscando se redimir. Ela estava buscando, de fato, contribuir com algo de valor. Seus episódios falavam sobre os desafios de ser mulher, de ser mãe, de viver sem as expectativas de ser perfeita o tempo todo. Foi uma mudança completa em sua abordagem, de uma vida vigiada e editada, para uma vida mais real, mais crua e, por fim, mais honesta. Clarice, por outro lado, não havia mudado tanto assim. Sua vida continuava simples, mas agora havia algo a mais. O reconhecimento que vinha dos seguidores e das marcas estava ali, mas ela não se deixava levar por ele. Seus dias ainda eram repletos de responsabilidades e desafios, mas ela sentia que havia tocado algo profundo nas pessoas. Ela não buscava mais aplausos ou reconhecimento. Mas, no fundo, ela sabia que, de alguma maneira, sua coragem tinha mudado a vida de Mel, e de muitas outras pessoas que seguiam o exemplo dela. A relação entre Clarice e Mel, que antes parecia impossível, começou a se transformar. Clarice nunca foi alguém que se importasse com rivalidades. Ela estava mais preocupada com seus filhos, com a luta diária para sobreviver e garantir que eles tivessem uma vida melhor. Quando Mel a procurou para um encontro, Clarice aceitou sem hesitar. O café foi simples, em uma pequena cafeteria, sem qualquer luxo. As duas se sentaram e conversaram por horas. Mel, mais humilde agora, agradeceu a Clarice por sua postura generosa, e Clarice, com sua naturalidade, respondeu: "Não tenho que agradecer, Mel. A vida é assim, a gente aprende com os erros e segue em frente. O importante é que, agora, você está sendo você mesma. E isso é o que conta no final." Nesse encontro, elas conversaram sobre a vida, sobre suas trajetórias, e, finalmente, sobre como a percepção pública pode ser cruel. Mel, antes obcecada pela perfeição, agora entendia o valor de ser verdadeira. Clarice, por sua vez, compreendeu que sua história tinha o poder de inspirar. Ambas aprenderam a respeitar a trajetória uma da outra, e a amizade que floresceu entre elas não era sobre fama ou status, mas sobre algo mais profundo, a compreensão de que, no fundo, todas as mulheres são mais parecidas do que imaginam. Mel decidiu fazer mais um vídeo, não para pedir desculpas, mas para dar algo de volta. No vídeo, ela expressou sua gratidão a Clarice, não pela ajuda direta, mas pela forma como ela representava a verdadeira força das mulheres. Mel compartilhou sua própria jornada de transformação e como ela passou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, agora que não era mais prisioneira da sua imagem. A vida não é perfeita. E nós, mulheres, somos muitas coisas: fortes, fracas, determinadas, inseguras, mas nunca, jamais, devemos ser definidas por uma imagem. A perfeição é uma ilusão, e eu escolhi ser humana, com todas as minhas falhas e imperfeições. Por isso, agradeço a Clarice, porque, sem ela, talvez eu nunca tivesse percebido isso. O vídeo de Mel não foi só um ato de redenção. Foi um manifesto.
Ela não queria mais ser a referência de perfeição. Ela queria ser a referência da evolução, do aprendizado, da aceitação. E, para a surpresa de muitos, o vídeo foi um dos mais assistidos em sua carreira. A verdade dela tocou de forma muito mais profunda do que qualquer aparência poderia alcançar. Clarice, assistindo ao vídeo, sentiu um sorriso surgir em seu rosto. Não porque ela estava sendo exaltada, mas porque, finalmente, via que as mulheres, de verdade, estavam começando a se apoiar. O reconhecimento, de fato, era importante, mas o mais importante para ela era que as mulheres estavam começando a entender que a força não estava na aparência, mas na coragem de se mostrar vulneráveis. Com o tempo, Clarice passou a ser convidada para eventos sobre empoderamento feminino, sobre mães solteiras, sobre superação. Ela, que nunca imaginou que teria algo a ensinar, passou a ser uma voz ativa. Mas nunca deixou que isso a alterasse. Ela continuava com sua vida simples, com seus filhos, com seu cavalo, Odin. Para ela, o mais importante era viver a verdade. Jamel, depois de anos tentando ser perfeita, agora se dedicava a ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria verdade. Ela fundou um projeto de apoio a jovens que desejavam aprender a lidar com a pressão das redes sociais, um espaço onde as pessoas podiam conversar, desabafar e, finalmente, se aceitarem como eram. Ambas, de formas diferentes, seguiram seus caminhos. E, no final das contas, o que as unia não era o status, não eram os números ou a fama. Era a coragem de se libertar das expectativas, de tirar as máscaras e se permitir ser quem realmente eram. E, com isso, elas mostraram para o mundo que a verdadeira força vem da autenticidade. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos incríveis. Compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Até o próximo vídeo.